A Bíblia aqui começa dizendo que existia um rei. Esse rei era o rei da Síria. E esse rei se levantou contra o reino de Israel. Israel era o povo de Deus. Em outras palavras, Israel é eu e você. Quando nós aceitamos a Cristo, vivemos o Evangelho, eu e você se tornamos o quê? Povo de Deus. E quem se levantou contra Israel? Foi o rei da Síria. Aquele rei se levantou com qual propósito? Destruir Israel, acabar com Israel, arrancar a esperança de Israel. E assim é na minha e na sua vida. Nós servimos a Deus e em alguns momentos o mal se levanta contra a nossa vida para fazer o quê? Para nos destruir, para destruir a nossa casa, a nossa família, tirar a nossa paz, tirar a nossa tranquilidade, destruir o casamento, destruir o convívio com os filhos, destruir o seu ambiente de trabalho. O mal, às vezes, como o rei da Síria, se levanta contra a nossa vida com o propósito de nos destruir. E quantas são as vidas que são destruídas quando o mal se levanta? Às vezes o mal se levanta através de um vício, às vezes se levanta através de uma doença, de uma contenda, de uma briga. O mal se levanta por uma fofoca. O mal pode se levantar de diversas maneiras. E ele se levanta na vida de todos com o propósito de destruir. Mas existia algo diferente com o povo de Israel. O povo de Israel tinha Deus. Quando você não tem Deus, o mal se levanta e consegue destruir, consegue trazer dano, consegue destruir a sua vida, sua casa, sua família. E muitos chegam aqui na igreja com a sua vida destruída, porque o mal destruiu. Você deu brecha, você não tinha proteção de Deus, e o mal foi e acabou, destruiu com tudo. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Israel tinha um Deus. E toda vez que o rei se levantava contra o povo de Israel, a Bíblia diz que o profeta Eliseu ia e contava para o rei de Israel e dizia: ó, não vai lá, não passa por lá, porque o mal está lá. Aquele que quer te fazer mal está naquele caminho. E o que o rei fazia? Desviava do caminho do mal. E isso não foi uma, não foi duas e nem três, diversas vezes. Antes de o rei da Síria querer atacar Israel, Deus avisava o povo, Deus alertava o povo: não faz isso, não vai por ali, porque a arapuca está armada. Jesus está dizendo hoje que quando você tem Deus, Ele te alerta para o mal, Ele te guarda do mal. Mas quantas vezes Jesus nos alertou e nós fizemos que não ouviu, fizemos que não vimos, e mesmo assim continuamos. Jesus está já trabalhando e dizendo: quando você está na minha presença, eu não te deixo andar no escuro. Eu vou te mostrar quem não presta, eu vou te mostrar o que está acontecendo, mas aí vai de você fugir, sair ou ir em direção. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal.
Às vezes Jesus está falando, ó, aquela pessoa ali nem não presta de você estar do lado. Ó, aquela conversa ali não vai. Ó, não entra naquele negócio. E qual que é a nossa atitude que tem que tomar? Entrar, conversar, estar junto. A gente tem que fazer o quê? Sair. A gente tem que desviar da aparência do mal. E toda vez que a gente vai em direção ao mal, que a gente dá brecha para o mal entra na nossa casa, entra na nossa vida e ele faz uma arruaça. Ele traz a destruição, a morte. E ali a Bíblia está dizendo que o profeta chegava e avisava. E toda vez que o profeta avisava, eles não sofriam nenhum dano, porque Deus protegia o teu povo. A palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17 diz: nenhuma arma forjada pelo inimigo prosperará contra a nossa vida. Não importa se fulano se levantou contra você, não importa se fizeram macumba, feitiçaria, não importa se tem inveja, olho gordo, nenhuma arma forjada pelo inimigo prosperará na vida daquele que teme a Deus. Quando nós se tornamos povo de Deus, a arma forjada pelo inimigo não prospera. O exemplo é Esther capítulo 7, que fala sobre Ramã e Mardoqueu. Ramã armou uma forca para matar Mardoqueu. Ramã armou uma baita de uma arapuca para que Mardoqueu morresse, caísse, fosse envergonhado. Mas Mardoqueu era um servo de Deus. Mardoqueu servia a Deus. E a forca que Ramã armou para ele matar Mardoqueu foi a forca que ele morreu. Então nunca esqueça disso. Quando você serve a Deus, nenhuma arma forjada, nenhuma cilada do inimigo vai prosperar na tua vida, mas toda arma forjada contra você vai cair por terra e não vai prosperar. Em Salmos 91 a Bíblia diz: nenhuma seta do inimigo vai nos atingir, porque Deus dará ordem aos anjos que nos guarde e nos livre de todo mal. O que é essa seta? Seta são sentimentos maus contra você, são atitudes que tramam para te fazer sofrer, são pessoas que falam mal da sua vida, são setas que às vezes o inimigo coloca de fraqueza, desânimo, falta de fé. Quem já não ficou às vezes meio cabisbaixo, são setas do inimigo tentando te afastar da presença de Deus, tentando te afastar da igreja, tentando te afastar do evangelho. Mas a Bíblia está dizendo que nenhuma seta do inimigo vai ter poder de te atingir e fazer efeito, porque Deus deu ordem aos anjos para que nos guarde, para que nos livre. Deus vai enviar um anjo, e quando o mal se levantar contra você, não vai ter força para te derrubar, igreja. Lembra quando o mal tentou atingir Jó? Ele só conseguiu no momento que Deus permitiu. O diabo tentou tocar, mas ele não conseguia. Por isso que o adversário entrou na presença de Deus e diz: claro que Jó te serve, porque ele está em volta como uma sede. Eu não consigo atingir ele, eu não consigo atuar na vida dele. E quando nós servimos a Deus,
o mal tem um limite. O limite que Deus permitiu. Ele não passa daí. Sabe que nem o mar, que vai até a areia e volta. Ela não passa daquele limite. Imagine o tamanho da força do mar. Mas Deus determinou um limite. E assim é na minha e na sua vida. O diabo não pode passar desse limite. E por isso que a Bíblia diz que Deus não permite uma prova, uma luta maior do que eu e você pode suportar, pode carregar. Ele não vai permitir. Se você está passando por isso, você vai vencer, você vai sobressair, você vai conseguir sair disso, porque Deus não permite uma luta maior do que eu e você podemos suportar. Então, diante dessa batalha, levante a sua cabeça e declare: Jesus já me deu vitória, Jesus já me levantou, Jesus já curou, Jesus já prosperou, Jesus já fez a obra em nome de Jesus. A Bíblia continua dizendo no Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarás. Direi: o Senhor, o meu refúgio e a minha fortaleza. Quando você é povo de Deus, Deus, Ele te guarda, Deus, Ele te protege, Deus te livra. Ele não vai te deixar sozinho. Deus é a nossa proteção, e nem o mal chegará à nossa tenda, à nossa casa. O rei da Síria se levantou contra o povo de Israel, mas ele não conseguiu ter êxito, porque Deus guardava Israel, Deus livrava Israel, Deus protegia Israel. E vai ser assim que Deus vai fazer na tua vida. Mas eu queria que você lembrasse como que Deus protegeu Israel. Deus foi lá, pegou na força e tirou do mal. Deus alertou, Deus instruiu, Deus exortou, Deus chamou o profeta Eliseu e disse: ó, o rei vai estar ali, o rei da Síria. Se você ir lá, ele vai atacar você. E o que o rei de Israel e o povo fazia? Ele ia para o outro lado. E o que é essa exortação? Refere-se à Bíblia Sagrada. Jesus nos ensinou através da Bíblia como nós deveríamos andar, o que nós deveríamos agir, as nossas ações, os nossos procedimentos. Ele nos ensinou. E se nós guardarmos a tua palavra, nós teremos a proteção de Deus. Mas quando eu e você nos afastamos da palavra de Deus e agimos segundo os nossos desígnios do coração, nós vamos em direção ao mal, nós vamos em direção ao caminho tortuoso. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: dê ouvidos ao evangelho da salvação, dê ouvidos à palavra de Deus, e Deus vai guardar a tua entrada, Deus vai guardar a tua saída, Deus vai guardar o teu filho, Deus vai guardar a tua casa, desde que você dê ouvidos à palavra de Deus. E o povo de Israel naquele momento dava ouvidos, e por isso o mal não sobrevia na vida deles. Queria que você fechasse seus olhos um minuto, e você vai fazer uma oração para que Deus guarde, proteja a tua vida, proteja a tua casa. Senhor Jesus, aqui nós pedimos: guarda a nossa casa,
Guarda a nossa vida, guarda a nossa família, Senhor. Guarda os nossos caminhos, Senhor. Nos livra de todos os males, Senhor. Nos livra de toda a seta do maligno. Nos livra, Senhor, de toda, meu Pai, arma forjada pelo opositor contra a nossa vida. Nos guarda, Senhor, nos protege, Deus. Seja conosco, Pai, porque nós cremos que se o Senhor estiver em nosso favor, nós prosperaremos e estaremos guardados em nome do Senhor Jesus. Diga amém, glória a Deus. Amém? Vamos continuar a palavra. Versículo 15 ao 17. E ali, o rei, só introduzir antes de a gente ler. Quando o rei ficou sabendo que Eliseu era o homem usado para, sempre antes do ataque acontecer, avisar, ele falou o quê? Vamos atrás de Eliseu. Vamos prender Eliseu, vamos matar Eliseu, porque ele está causando tudo isso. E ali o rei da Síria enviou um exército muito grande contra Eliseu. E a gente vai ler no versículo 15. E a Bíblia diz: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha só o que a Bíblia diz. O servo de Eliseu saiu de casa, e quando ele saiu, ele enxergou um monte de soldados. Ele enxergou um monte de opositores na janela. Quando ele olhou tudo aquilo de inimigo, ele falou: meu Deus, o que nós faremos? E assim é na minha e na sua vida. Às vezes a gente está dormindo e abre os nossos olhos e a gente vê tanto problema, vê tanta situação difícil, e a gente faz a mesma pergunta que o moço: ai, meu Deus, o que farei? O moço, quando ele olhou tudo, aqueles soldados, só tinha ele e eles, ele falou: agora acabou, não tem mais jeito. Olha o tanto de adversários que estão contra nós. E ele expressou o seu sentimento, que não sabia o que iria fazer, não sabia como iria vencer. E às vezes você olha para a tua vida e fala: e agora, Deus, como eu vou sair dessa? E agora, Deus, como vai mudar? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais saída, eu não vejo mais solução. Mas olha o que o profeta falou para aquele moço, muito forte isso, versículo 16. E ele respondeu, o profeta Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga glória a Deus. Imagine a cara daquele homem nessa hora. Ele olhou para a janela e para a rua e viu centenas de soldados, e só estava ele e Eliseu. E Eliseu olha para a cara daquele homem e fala: maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Diga glória a Deus. Na ótica humana, aquele moço falou: Eliseu endoidou. Eliseu está louco. Só tem eu e ele. E olha o tanto de inimigo, olha o tanto de problema, como o que está conosco é maior do que eles. A nossa quantidade é maior do que os nossos opositores. Aquele moço não tinha os olhos da fé. E às vezes eu e você, diante da luta, não temos os olhos da fé. Nós olhamos a luta de acordo com como ela é.
com a medida, com a qualificação de dificuldade que ela é. Nós olhamos e falamos, e olhamos para nós e falamos: eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta, eu não tenho como pagar tal cirurgia, como ir em tal médico, eu não tenho como fazer isso, como fazer aquilo, porque eu não tenho. Mas a palavra de Deus declara: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E olha o que versículo 17 a Bíblia diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que um monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Diga glória a Deus, aleluia. Enquanto o moço estava com os olhos da carne, os olhos naturais, ele teve medo. Mas no momento que Eliseu orou e pediu: Deus, abra os olhos espirituais dele, abra as vistas dele. No momento que as vistas abriram, ele enxergou que tinha anjos e cavaleiros de fogo, cavalos, em favor de Eliseu e ele. Quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, nós cremos que aquele que está por nós é maior do que os nossos opositores, é maior do que as nossas lutas, é maior do que as nossas adversidades. Deus é maior do que a doença, Deus é maior do que a dívida, Deus é maior do que a perseguição, a calúnia. O nosso Deus é maior que tudo, igreja. Mas nós só conseguimos enxergar isso a partir do momento que os nossos olhos espirituais são abertos. Enquanto você olha pelo olho natural, a tua vida é uma desgraça, é o teu fim, não tem como sair dessa situação, é melhor eu me matar, não tem jeito, porque você está olhando pelos olhos naturais. Mas quando você entra pela visão da fé e olha o poder de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, você começa a ver o que é um vício, o que é uma dívida, o que é uma doença em relação ao meu Deus. O que é esse problema que eu vivo diante de Deus? Não é nada. O Senhor me deu essa palavra através de um sonho. E Deus me mostrou algumas situações que eu vivo. E apareceu uma bola pequena e uma bola gigante. E Ele falou: o seu problema é essa bola pequena, o seu Deus é essa bola gigante. Ele me disse: eu sou maior do que qualquer adversidade que você enfrenta. Eu sou maior do que qualquer problema que se levantou contra ti. Mas basta você olhar pelos olhos espirituais. Glória a Deus. Muitos momentos nós fazemos Deus pequeno na nossa vida. Muitos momentos eu e você olhamos para a dificuldade e falamos: meu Deus, agora é meu fim. Olhamos para a luta e diz: agora não tem saída. Olhamos para a situação nossa financeira e falou: eu não tenho mais como solucionar isso. Eu nunca vou sair dessa dívida. Olha para uma situação de um vício e fala: eu não tenho força de me libertar. Porque você está olhando pelos olhos naturais, carnais. Mas Jesus me trouxe aqui para eu fazer uma oração para você. A segunda oração.
para Ele te abrir os olhos espirituais. No momento que você passar a olhar a tua vida com os olhos da fé, você vai vencer todos os seus obstáculos. Nada e nem ninguém vai te impedir. Nada e nem ninguém vai te frustrar, igreja. A partir do momento que você sabe que Deus é contigo. Feche os seus olhos agora. Coloque as mãos sobre a tua vista. E você vai falar: Senhor Jesus, neste momento, Pai, me dê os olhos espirituais. Meu Deus, muitos momentos nós olhamos para a nossa luta, para a nossa adversidade. Nós olhamos para os nossos problemas, Senhor, e não vemos saída, não vemos chance de acontecer, mas é porque nós estamos olhando com os olhos carnais, Pai. Nós estamos, meu Pai, olhando, Senhor, no natural, e no natural nós não podemos, nós não conseguimos, nós somos incapazes. Mas hoje eu te peço, abra a nossa visão espiritual, para que possamos enxergar que o Senhor é conosco, para que possamos enxergar que o Senhor está em nosso favor, para que possamos enxergar que o Senhor é maior do que a adversidade, do que a escassez, do que a doença, do que a miséria. O Senhor é maior do que tudo, Senhor. Abra hoje os olhos espirituais da tua igreja, para que possamos enxergar o mundo como ele é, com a ótica de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Você percebeu, igreja, que quando abriu os olhos da fé, aquele moço ficou em paz. No primeiro momento ele estava como? Desesperado, preocupado, angustiado, com medo, porque ele só via o problema, mas ele não via Deus. Todos nós temos um problema. Alguns pode ser um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, não importa. Todos nós estamos enfrentando um gigante, um adversário. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Deus está contigo. E se Deus está com você, nada e nem ninguém pode te parar, pode te impedir, pode te destruir. Nada e nem ninguém. Deus está dizendo: ao seu tempo o Senhor se levantará em meu favor. A Bíblia diz: o meu Redentor vive, e ele se levantará em nosso favor. Creia nisso. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, não sei a hora, eu não sei o dia, mas creia pelos olhos da fé que Deus vai se levantar na vida do teu filho, Deus vai se levantar na tua saúde, Deus vai se levantar no seu trabalho, na tua casa, Deus vai se levantar na tua vida, Deus vai se levantar em teu favor e vai mudar a tua história, igreja. Ele vai. Vamos terminar lendo esses versículos 18 ao 23. Deus entrega seus inimigos em suas mãos. Vamos ler versículo 18 ao 23. Assim diz a palavra: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue, e servi-vos aos homens que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes
o Senhor nos olhos.